Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E olha, hoje a gente está aqui para trazer a série Gênesis, mais um episódio para você. E olha que bênção! Já estamos no episódio 11, capítulo 11 de Gênesis. E eu já quero perguntar para você, que Babel é essa? Será que existe Babel nos dias de hoje ou foi só naquela época? Amado, para responder essas e outras perguntas que surgem no nosso coração a respeito do capítulo 11, depois da vinheta eu volto para te explicar. Enquanto isso, curte, compartilha, vamos espalhar a palavra de Deus porque tem muita gente precisando entender. Amém, querido? Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de volta, trazendo para você mais um episódio da série Gênesis. Dessa vez, Gênesis capítulo 11. E olha, deixa eu te explicar. Se você é novo por aqui, eu vou colocar um card aqui em cima, em algum lugar, para você procurar a série Gênesis, para que você possa assistir todos os episódios. Qual é o objetivo da série Gênesis? O objetivo da série Gênesis é trazer para você um estudo intensivo sobre o livro de Gênesis. Por que, pastor, o livro de Gênesis? Porque o livro de Gênesis é o princípio. Ele traz todas as informações que a gente precisa saber sobre nós mesmos, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Entendendo o livro de Gênesis, a gente vai entender muita coisa que acontece na nossa vida e que às vezes a gente se perde, às vezes a gente fica meio alucinado, e a palavra de Deus está aí justamente para nos explicar, para que a gente possa nos entender. Então, enquanto você lê semanalmente cada capítulo do livro de Gênesis, você também assiste uma pequena explicação. Algumas explicações são mais teológicas, outras são mais vivenciais, vida prática para o nosso dia a dia, mas tudo com o objetivo de edificar a minha e a tua vida. Amém, querido? Então vamos falar de Gênesis 11. Se você ainda não leu nada, dá um pause aqui, vai lá, lê, assiste os episódios. Mas se você já está acompanhando a gente, não tem problema, vamos dar continuidade. Amém? Gênesis capítulo 11 é um capítulo que é continuação do capítulo 10. Continua sendo uma genealogia, amado. Ou seja, é a continuação da genealogia que começou no 10. Mas, pastor, por que dessa genealogia? Vamos entender. Moisés ele tem uma característica literária onde toda vez que ele vai mudar uma fase, toda vez que ele vai mudar o personagem, ele descreve uma genealogia para demonstrar o que vem pela frente. Na verdade, amado, essas genealogias, na cabeça de Moisés, a gente imagina que provavelmente era um resumo, não só de mudança de fase, mas para introduzir o próximo personagem. E, na verdade, ele está introduzindo Abraão. Amado, a partir do capítulo 12, bênçãos e alianças pela frente. Mas vamos lá, a gente ainda está no 11. Então, querido, presta atenção. Moisés ele vai fazer essa genealogia dos 3 filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé. E aí, ele está introduzindo a fase abraâmica, que vem agora a partir do capítulo 12, e ao mesmo tempo ele está explicando para a gente o que aconteceu com os filhos de Noé. Na semana passada a gente entendeu que o Cã, que era o filho que tinha sido amaldiçoado, era quem tinha lá um neto ilustre e que estava de boa, era o que tinha destaque. Abriu-se uma brecha no capítulo 10 para falar só sobre Nirod, Nirod, conforme você queira chamar. Geralmente os teólogos chamam de Nirod. Amém, querido? E aí a gente não entendeu direito, né? Assim, quem é esse Nirod? Eu até coloquei lá, né? Quem é esse tal de Nirod? E a gente começou a explicar no episódio passado quem era esse Nirod. Nirod, ele foi um guerreiro, caçador poderoso diante de Deus. Querido, ele era um empreendedor, ele não era um caçador comum, como eu falei semana passada, ele não caçava rolinha para se alimentar, não. Na verdade, Nirod era um conquistador. Como naquela época não tinha muitos povos, a terra não estava povoada, ele não tinha trabalho, né, para conquistar. Na verdade, ele chegava
e ali ele implantava um sistema geopolítico naquela região. E ali ele prosperava, ali ele crescia, ali ele desenvolvia. Era um cara empreendedor, ele tinha cabeça. Só que assim, ó, deixa eu te falar, guerreiro. Por quê? Esse guerreiro aí vai denotar para a vida de Nimrod a capacidade de guerrear, a capacidade de construir, a capacidade de ir à frente, a capacidade de não se deixar levar. Ou seja, ele não se dobrava. E esse diante de Deus eu expliquei no episódio passado. Não é diante, adorando, prostrado, não. Diante em oposição. Na verdade, essa geração parece ter traços de uma mágoa do dilúvio. E aí tem-se aquela ideia, né? Poxa, conforme Noé foi passando para os filhos a aliança noética, aquilo que eles receberam da parte de Deus, havia o questionamento. Peraí, a gente veio de onde? De onde a gente veio? Qual é a nossa origem? Provavelmente surgiram daí os questionamentos. E aí veio a história do dilúvio. Provavelmente também veio os questionamentos. Poxa, mas esse cara pegou, destruiu a gente num dilúvio. Não, não é possível, tal. E daí surge o oportunismo, o altruísmo, né? Mas não com a finalidade de ajudar pessoas. Quem sabe até Nimrod tinha esse altruísmo em relação aos seus liderados, né? As pessoas que lhe eram adeptas. Então assim, querido, presta atenção no que eu vou te explicar. Nimrod, ele começa a se desenvolver e ele começa a implantar cidades. E daí o elo entre o capítulo 10 e o capítulo 11, porque lá no 10 diz que ele fundou Babel. Então a Babel que a gente vai falar agora foi fundada por Nimrod, tá certo? Assim como Nínive, tá? Assim como Nínive também. Ele fundou várias cidades, ele se tornou conhecido, ele se tornou proeminente, ele se tornou um cara importante. Ele era como se fosse um político de hoje, só que um político construtor. Ele edificava cidades. Amém, querido? Guardou isso aí? Eu espero que você tenha entendido. Mas agora eu quero falar do capítulo 11, que vai falar de Babel. Né? Como foi a construção de Babel? E voltando, tá no 10, quem foi o fundador de Babel? Nimrod. Tá certo, querido? Volta no 10 para você entender, porque tá lá. Se eu não me engano, Gênesis 10, versículo 10. Tá lá, bem claro para você que ele criou Babel. Ah, curiosidade. Babel vai ser Babilônia, o primeiro império, lá da estátua, cabeça de ouro, aquele negócio todo. Beleza, vamos lá. Voltamos aqui. Capítulo 11, querido. Eu quero ler para você o que fala o capítulo 11 sobre Babel. Olha que coisa interessante. A partir do verso 1, eu vou ler a partir do verso 1 para você entender. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram a planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e nos tornemos célebres, o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora, não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que não entendam o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Parece estranho, né, amado? Parece uma coisa assim, poxa, Deus não deixa ninguém trabalhar, Deus, o pessoal do mimimi. Galera, deixa eu te explicar. Vamos lá, vamos entender isso aqui, tá bom, querido?
Ponto número 1. Esse venham, vamos fazer, vamos criar, vamos edificar uma cidade, vamos ser tudo ideia de Nimrod, tá certo? Ele é que era o líder. Lá no 10:10, capítulo 10, verso 10 de Gênesis, vai dizer que foi ele que construiu. Então, ele vem. E aí, eles tinham uma só língua, eles falavam, na verdade, um só idioma. E ali começa o problema. Eles têm uma grande invenção. Até o momento não havia tijolo nem argamassa. Eles conseguem fazer tijolo. A estrutura era diferente, tá, amado? Antes disso, eles faziam estruturas como aquelas casas lá do sertão do Nordeste, de pau a pique, aquelas que eles vão jogando barro, né? Só que aquelas estruturas, elas dão cobertura, elas fazem teto sobre a cabeça, mas elas não são resistentes. Eles descobriram que se eles fizessem tijolos com aquele barro que eles jogavam na parede, eles poderiam ter estruturas como pedra. Então eles pegaram palha, juntaram com barro, queimaram, né, fizeram o cozimento disso, assaram esse tijolo ficou muito rígido, muito duro, e dali eles descobrem que o tijolo pode ser usado como pedra. Por quê? Era muito difícil ir lá na pedreira, recortar uma pedra. Você imagina a dificuldade da época com relação às ferramentas. Então o tijolo já veio facilitar essa vida aí. E eles pegaram o betume, que já era algo utilizado na construção da arca, lá em Noé, 130 não, amado, bem mais, que agora a gente está falando de Nimrod, que é neto de Noé. Então, há mais de 200 anos atrás, já era usado o betume para calafetar. O betume ele era usado como impermeabilizante. Ele foi usado na arca como impermeabilizante. Só que agora eles descobrem que o betume, por ser impermeabilizante, ele tem essa capacidade de junção. Então, eles poderiam juntar, colar, como argamassa mesmo, os tijolos, e por isso as construções se dariam muito mais rápidas e muito mais resistentes, além da vantagem de pegar o formato que eles quisessem. E aí eles começam a fazer uma torre. Mas olha, amado, aí é que começa o problema. Se o tijolo e a argamassa fosse só para construir uma cidade justa, que deixasse ali aquelas pessoas que gostariam de viver ali, mas que abrisse a possibilidade de outras pessoas irem para outros locais da Terra levando essa tecnologia, Deus não se importaria, porque essa foi a ordem dele: enchei a terra, multiplicai-vos. É isso que as pessoas não entendem. Deus não desceu chateado, enciumado, porque eles fizeram o tijolo e agora eles estavam construindo uma torre. Não, querido, não é disso. Deus não é como homem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. É que nós, Moisés, como escritor sagrado, na hora de escrever, as palavras nos é muito rudimentar. Elas são limitadas, não dá para explicar Deus. Ninguém explica Deus, amado. O porém é o seguinte, é que Deus tinha o plano de que a humanidade se espalhasse pela terra. Não era para eles ficarem ali juntos. É o que eu falei. Se toda essa tecnologia do tijolo e da argamassa servisse para que eles levassem e edificassem cidades, cada qual no seu espaço, e de forma justa, igualitária, tudo bem. Mas não, eles queriam ficar ali. Nimrod havia convencido os caras de ficarem ali e fazer uma torre. Agora, amado, a torre ia dar para todo mundo viver na torre? A torre seria democrática para todo mundo? Não é, né, amado? Então, assim, a torre era para tornar o nome de Nimrod célebre. E ficou, tá, amado? Mesmo com a torre incompleta. Tu imagina se eles conseguem fazer a torre. Um outro significado dessa torre, amado, que os teólogos falam, era o seguinte: construamos uma torre para que cheguemos aos céus. Epa! Teve gente que já tentou desejar as grandes alturas, né? Os céus. Eu subirei, me exaltarei, me assentarei no trono. Rodou, né, amado? Caiu, foi derrubado com a terça parte dos anjos, não preciso dizer quem foi. Então, assim, já sabe que esse desejo do coração, mais uma vez, é a síndrome de Lúcifer, ou seja, a vontade de se tornar como Deus, a vontade de se tornar igual a Deus. Ah, pastor, o senhor está sendo radical. Não, querido. Tanto prova que Nimrod não consegue fazer a cidade e, no fim, ele vira uma imagem de idolatria, ele vira um Deus.
Então, querido, havia por trás desse desejo, sim, uma vontade de tornar o nome célebre, mas para que ele se tornasse um suposto Deus, uma imagem de adoração. Daí vai vir por que Faraó era uma entidade, uma divindade, mesmo sendo homem. Tudo vem daí, tá, querido? Então, olha só, presta atenção. Uma outra questão também era que Babel apontava para a dúvida. A Torre de Babel apontava para uma dúvida, para uma incredulidade sobre aquilo que Deus havia prometido a Noé, que não destruiria mais a terra por dilúvio. Por quê? Fazendo a torre, eles achavam que estariam livres da inundação, ou seja, de água. Se a água subisse do nada, eles estariam livres na torre. Como eu disse, a torre não cabia a todo mundo. Logo, porque essa torre, a tendência dela era afinar. Existem materiais de arqueologia que você pode procurar no Google que mostra para você como eram essas torres. Elas eram largas embaixo e depois elas iam afinando. Eles não tinham capacidade de engenharia para fazer uma coisa cilíndrica e uniforme como nós temos hoje. Não. Ela começava com a base muito larga e depois ela ia afinando. Amado, pelo amor de Deus, não ia caber todo mundo. Então Nimrod estava pensando no seu próprio umbigo, como muitos líderes pensam nessas ocasiões. Então, olha só, deixa eu te explicar. Deus vem, desce para ver o que estava sendo edificado. Segunda lição, porque Deus se importa com aquilo que você está fazendo. Você pode até achar que não, mas Deus se importa com aquilo que você está construindo na sua vida. Deus, ele vem para ver o que você está construindo na sua vida. E quando Deus vê essa ideia no coração deles, Deus fala, cara, eles estão triplamente errados. Primeiro, eu não vou destruir a terra com água, novamente, eles estão duvidando de mim. Segundo, esse tornar o nome célebre e subir até as mais altas alturas, nada mais é do que vaidade do coração do homem, principalmente de Nimrod. Eu vou parar com isso aqui. Terceiro, o meu plano, o meu objetivo, o meu propósito para eles é que eles se espalhem pela terra e não que eles fiquem no mesmo lugar. E aí Deus vem de forma estratégica e cria os idiomas. A gente não pensa nisso, né, quando lê. Deus cria os idiomas para que eles pudessem se espalhar e povoar a terra. Hoje nós temos uma terra povoada e com diferentes idiomas porque Deus tomou essa providência. E olha que bênção Deus fez, porque cada um criou sua cultura, cada um criou a sua forma, cada um criou o seu método de atuação. Cada nação hoje tem a sua capacidade bélica, política, geopolítica, social. Uns para a glória de Deus, outros não, mas isso tudo Deus vai resolver lá no final. O que Deus não queria é que houvesse, sim, um período, sim, de escravatura, um período onde um cara ia mandar sobre todo mundo para que o nome deles fosse célebre. Mas, amado, agora trazendo para as nossas vidas, foi preciso Deus confundir as línguas para que eles se espalhassem. Até quando? Para cumprir a vontade de Deus, para cumprir os primeiros pedidos de Deus na minha e na tua vida, a gente vai ainda patinar, tendo ideias de construção daquilo que Deus não mandou construir. Deus não havia mandado construir Babel, não era tempo de fazer grandes construções, a terra nem povoada estava direito. Então, amado, tem alguma coisa de Babel na minha e na tua vida? Existe algum lugar de confusão na minha e na tua vida, onde Deus teve que entrar para nos dispersar, nos tirar da cabeça ideias loucas? Amado, em nome de Jesus, se tiver, jogue isso por terra. Deus não nos formou para que nós fizéssemos planos mirabolantes para tentar, assim como os homens do passado, sermos iguais a Deus. Não. Nós somos adoradores do Senhor Deus. Nós somos adoradores do Deus Todo-Poderoso. Amado, nós não estamos aqui para nos tornarmos célebres. Nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, querido, em nome de Jesus, se existe alguma torre sendo construída na tua vida para subir para onde ninguém sabe, que essa torre seja destruída, acabada, que essa obra pare na tua vida. Deus quer que obras se espalhem
e não que obras sejam concentradas. Deus quer obras espalhadas e não obras concentradas, para que o nome de um ou de outro se torne célebre. Não. Só o nome do Senhor é célebre. Isaías vai dizer, falando da palavra do próprio Deus, não darei minha glória a homem algum. E foi baseado nisso que Deus criou a estratégia de dispersar o povo naquela época. Amém, querida? Fica com Jesus, fica com essa palavra. Ó, não esquece não. Curte, compartilha aqui embaixo. Vamos espalhar a palavra de Deus. Amém, querido? Fica com Jesus, amado.